O sol escaldante de Copacabana infiltrava-se pelas amplas janelas do supermercado Pão de Açúcar. Era um sábado típico no Rio de Janeiro. Movimento intenso, filas nas caixas e aquela mistura característica de impaciência e calor carioca. Desembargador Augusto Mendonça, 56 anos. Mantinha sua postura impecável enquanto empurrava o carrinho pelos corredores refrigerados. Alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno de linho bege, era a personificação da autoridade mesmo fora da toga. Seu rosto, marcado por décadas de decisões severas, carregava aquela expressão permanente de quem julga tudo e todos. "Perdão, senhor. Poderia me alcançar aquele pacote de biscoitos?" A voz infantil interrompeu seus pensamentos sobre o caso complexo que julgaria na segunda-feira. Augusto olhou para baixo e encontrou Matheus Carvalho, 11 anos, apontando para a prateleira mais alta. O menino magro, de cabelos cacheados e óculos redondos remendados com fita adesiva, vestia uma camiseta desbotada do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. "Onde estão seus pais, garoto? Não deveria estar sozinho mexendo nas coisas." A voz grave do juiz soou como um martelo na tribuna. "Minha mãe está na fila da padaria. Posso alcançar os biscoitos, por favor?" Matheus repetiu, ajustando os óculos no rosto. "Primeiro, não se aponta. É falta de educação. Segundo, disse, o senhor poderia. Não, poderia me. E terceiro, biscoitos são supérfluos para crianças." O desembargador não se moveu, mantendo o olhar severo. A respiração de Matheus acelerou. As mãos pequenas se fecharam em punho. Alguma coisa no comportamento do menino, talvez sua postura ereta demais para uma criança, ou a maneira como não desviou o olhar, irritou profundamente o juiz. "Peço desculpas pela forma como me expressei", respondeu Matheus com uma compostura desconcertante. "Mas discordo da sua avaliação nutricional sobre biscoitos. Eles contêm carboidratos de rápida absorção benéficos para atividades cerebrais intensas, como as que realizo na Olimpíada de Matemática daqui a 2 horas." Uma senhora na fila próxima sufocou uma risada. Augusto sentiu o calor subir pelo pescoço, espalhando-se até as têmporas. "Garoto atrevido, essa ausência de respeito é o que está errado com essa geração. Matheus." "Achei você." Dona Conceição Carvalho, 42 anos, aproximou-se apressada, carregando uma sacola de pão francês. Funcionária de serviços gerais na Universidade Federal, trabalhava em 2 turnos desde que ficara viúva. "Desculpe, ele sempre escapa quando vê alimentos que ele considera estimulantes cerebrais", explicou, constrangida. "A senhora deveria ensinar modos a esse menino. Ele precisa aprender a respeitar autoridades", sentenciou o juiz, olhando de cima a baixo para a mulher em seu uniforme de trabalho. "Matheus é um bom menino, senhor", Conceição respondeu, colocando a mão protetora no ombro do filho. "Só é muito curioso." "Curioso? É desobediente e mal educado. Crianças assim crescem para se tornarem problemas para a sociedade." Augusto ergueu o queixo. "Se fosse meu filho. Felizmente, não sou." A voz clara de Matheus cortou o ar. "E estatisticamente falando, senhor, a correlação entre formalidade no tratamento e desenvolvimento moral é praticamente inexistente. Matheus, vamos." Conceição puxou o filho gentilmente, reconhecendo o perigo nos olhos do homem elegante. "Desculpe o incômodo, senhor." Augusto permaneceu no corredor, furioso. Algo no olhar daquele menino o perturbava. Uma segurança, uma inteligência que parecia avaliar e julgar a ele, o juiz. "Ridículo", murmurou, retomando suas compras. Entretanto, a sensação desagradável permaneceu, como um caso mal resolvido. Na saída, enquanto colocava as compras no porta-malas de seu BMW, avistou novamente a dupla. A mãe e o filho caminhavam em direção ao ponto de ônibus, carregando sacolas pesadas. O menino gesticulava animadamente, explicando algo enquanto a mãe sorria com orgulho. Por um instante, algo parecido com dúvida atravessou o peito do desembargador. O momento passou quando seu telefone tocou. Era a secretária do tribunal, lembrando-o da cerimônia onde receberia o prêmio Jurista do Ano e... Naquela mesma noite, enquanto o desembargador recebia aplausos no salão luxuoso do Tribunal de Justiça, Matheus Carvalho sentava-se à mesa de jantar improvisada no pequeno apartamento no complexo do Alemão. Um ventilador antigo girava ruidosamente,
tentando amenizar o calor que persistia mesmo após o pôr do sol. Aquele homem foi muito grosseiro com você, comentou Conceição, servindo arroz e feijão no prato do filho. Mas você não deveria ter respondido daquele jeito. Mateus ajustou os óculos, pensativo. Mãe, ele estava errado em vários níveis. Primeiro, em sua abordagem pedagógica intimidadora. Segundo, em sua avaliação nutricional sem base científica. E terceiro, Mateus, Conceição interrompeu com um sorriso cansado. Nem todo mundo está preparado para suas análises, especialmente adultos que acham que sabem tudo. O menino acenou, compreendendo. Suas interações sociais sempre foram complicadas. Desde os 3 anos, quando começou a ler sozinho, percebeu que sua mente funcionava diferentemente. Aos 5, já resolvia problemas matemáticos complexos. Aos 7, a escola regular tornou-se insuportavelmente entediante, levando-o a estudar por conta própria. Como foi a prova? Perguntou Conceição, mudando de assunto. Os olhos de Mateus brilharam. Fascinante. Havia um problema sobre teoria dos grafos que a maioria consideraria impossível para nossa categoria, mas consegui encontrar uma solução elegante usando o teorema de... O telefone interrompeu sua explicação. Conceição atendeu e seu rosto se iluminou. Professor Henrique? Sim, ele acabou de chegar. O quê? Tem certeza? Ela olhou para o filho, cobrindo o bocal. Medalha de ouro na Olimpíada Nacional. O professor de matemática, que havia identificado o potencial extraordinário de Mateus anos antes, explicava empolgado que o garoto não apenas vencera sua categoria, mas obtivera pontuação perfeita, algo inédito na história da competição. E tem mais, continuou Conceição, após desligar. Você foi convidado para um programa especial no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com bolsa integral. Mateus sorriu, genuinamente feliz, mas sua mente já calculava as implicações práticas. Precisaremos de dinheiro para o transporte diário até lá, e talvez alguns livros que não estão disponíveis na biblioteca pública. Conceição sentou-se, o cansaço momentaneamente esquecido. Daremos um jeito, mate filho. Sempre demos. Naquela noite, enquanto sua mãe dormia após mais um dia exaustivo de trabalho, Mateus permaneceu acordado. Sob a luz fraca de uma luminária improvisada, trabalhava em seu projeto pessoal mais ambicioso, uma análise estatística do sistema judiciário brasileiro. Tudo começara como um exercício matemático, uma aplicação prática de estatística. Usando dados públicos disponíveis nos portais de transparência, Mateus havia desenvolvido um algoritmo que analisava padrões em sentenças judiciais. Os resultados preliminares o perturbaram. Havia discrepâncias significativas que não podiam ser explicadas por variáveis legais legítimas. As variáveis socioeconômicas e geográficas não deveriam influenciar tanto o resultado, murmurou para si mesmo, verificando mais uma vez seus cálculos. O encontro daquela manhã com o desembargador arrogante ganhava agora uma nova dimensão. Mateus abriu seu navegador e digitou: Desembargador Augusto Mendonça. Os resultados mostraram um homem condecorado, respeitado, famoso por sua mão firme contra o crime. Curioso, Mateus inseriu o nome do desembargador em seu algoritmo e deixou rodar. Os resultados surgiram em minutos. Augusto Mendonça tinha um dos mais altos índices de disparidade em suas sentenças. Réus de áreas pobres recebiam penas significativamente mais severas que réus de áreas nobres, para crimes equivalentes. Fascinante, sussurrou Mateus, o cansaço esquecido enquanto mergulhava em mais análises. A matemática não mente. 2 semanas depois, o Fórum Central do Rio de Janeiro fervilhava com a agitação habitual. Desembargador Augusto Mendonça caminhava pelo corredor principal, passos firmes ecoando no piso de mármore, acenos discretos respondendo às reverências que recebia. Doutor Mendonça, um momento, por favor. A voz Paulo do Guimarães diretor do fórum interrompeu sua doutor. marcha. Precisamos do senhor na sala de reuniões. Temos uma situação com o programa Tribunal de Portas Abertas. Augusto suspirou, irritado. O programa educacional que levava estudantes para conhecer o funcionamento do judiciário era, em sua opinião, uma perda de tempo. Paulo, tenho uma sessão em 40 minutos. São apenas 10 minutos, desembargador.
O coordenador da Escola Municipal Machado de Assis está aqui com os alunos finalistas da Olimpíada Brasileira de Matemática. A imprensa também está presente. Resignado, o juiz ajustou a gravata e seguiu para a sala de reuniões. Ao entrar, deparou-se com cerca de 20 adolescentes vestindo uniformes escolares simples. Câmeras da TV Justiça registravam o encontro. E por isso, a matemática e o direito compartilham a busca pela lógica perfeita, explicava o professor. Um homem jovem de óculos e entusiasmo contagiante. Augusto forçou um sorriso protocolar, preparando-se para perguntas elementares. Contudo, ao varrer a sala com o olhar, congelou momentaneamente. Na primeira fileira, tomando notas em um caderno surrado, estava o menino do supermercado. Mateus também o reconheceu. Por um instante, seus olhos se encontraram, e Augusto sentiu novamente aquela inquietante sensação de estar sendo avaliado. Alguém tem perguntas para o desembargador? O professor incentivou. Uma menina levantou a mão timidamente. Senhor, o que o motivou a escolher a carreira jurídica? Augusto respondeu automaticamente, citando tradição familiar e amor à justiça, enquanto sua mente processava a coincidência perturbadora. Mais duas perguntas previsíveis se seguiram, até que o professor apontou para Mateus. Nosso medalhista de ouro tem uma questão, desembargador. Mateus ajustou os óculos e se levantou, segurando um caderno de anotações. Desembargador Mendonça, analisei suas últimas 47 sentenças em casos de réus primários menores de 21 anos. O senhor condenou à prisão fechada 92% deles, enquanto a média do tribunal é de 63%. Suas sentenças são 37% mais longas para réus de bairros periféricos comparados aos de bairros nobres, para crimes equivalentes. O menino fez uma pausa, a sala em absoluto silêncio. Considerando o princípio constitucional da isonomia, como o senhor explicaria essa disparidade estatística em suas decisões? Um silêncio pesado se instalou. O professor piscou, atônito. Os repórteres se inclinaram, subitamente muito mais interessados. Augusto sentiu o sangue pulsando nas têmporas. Como aquele menino tinha acesso a tais informações? E pior, como se atrevia a questioná-lo publicamente? Jovem, suas premissas estão equivocadas. Augusto recuperou a compostura, voz fria e calculada. Sem conhecimento jurídico adequado, você está interpretando dados fora de contexto. Cada caso é único. Concordo que cada caso é único. Desembargador. Mateus respondeu calmamente. Por isso apliquei controle estatístico por variáveis como tipo de crime, antecedentes e comportamento processual. A disparidade permanece estatisticamente significativa, com p-valor menor que 0,01. Um dos repórteres soltou um assovio baixo. O professor parecia dividido entre orgulho e pavor. Isso é absurdo. Augusto sentiu a face esquentar. Quem você pensa que é para questionar um magistrado com 30 anos de carreira? Suas pesquisas amadoras não significam nada no mundo real do direito. Os dados são públicos, mais senhor. Qualquer pessoa pode verificá-los. Mateus respondeu, estendendo uma pasta com gráficos coloridos. O diretor do fórum interveio rapidamente, sentindo o desastre iminente. Agradeçamos ao desembargador Mendonça por seu tempo valioso. Enquanto era praticamente escoltado para fora, Augusto lançou um olhar fulminante para Mateus. O menino simplesmente o observava com expressão neutra, quase científica, como quem estuda um espécime interessante. Trancado em seu gabinete, Augusto dispensou a secretária e abriu seu notebook com mãos trêmulas de raiva. Pesquisou Mateus Carvalho, Olimpíada Matemática. Os resultados o deixaram ainda mais perturbado. Mateus não era apenas um aluno destacado, era um fenômeno. Aos 8 anos, já havia concluído o ensino médio por equivalência. Aos 10, publicara um artigo sobre teoria dos números em uma revista científica internacional. Seu QI estimado era superior a 170, colocando-o entre as mentes mais brilhantes do país. Um moleque de favela, murmurou Augusto, observando fotos do menino recebendo medalhas, sempre com roupas simples e aqueles óculos remendados. Algo na trajetória do menino mexeu com antigas memórias que Augusto se esforçava para manter enterradas. Lembranças de sua própria infância na periferia de Duque de Caxias, das roupas doadas que vestia, das humilhações que sofreu até conseguir,
À base de muito esforço e algumas concessões morais, ascender socialmente, fechou o notebook com força. Aquele moleque precisava aprender uma lição. Inteligência não era tudo, e Augusto sabia exatamente como ensinar essa lição. Na manhã seguinte, a manchete do jornal online O Judiciário estampava: Prodígio matemático questiona padrões de sentenciamento de renomado desembargador. Abaixo, uma foto de Mateus com suas anotações contrastava com a imagem austera de Augusto em sua toga. O telefone do desembargador não parou de tocar. O presidente do tribunal queria uma explicação. Colegas magistrados expressavam solidariedade ou curiosidade velada. Um influente colunista jurídico pedia entrevista. Em seu pequeno apartamento no complexo do Alemão, Mateus também enfrentava consequências. O diretor de sua escola convocara uma reunião de emergência com Conceição. Senhora Carvalho, entenda nossa posição, explicava o diretor. Um homem de meia idade visivelmente desconfortável. Recebemos ligações de instâncias superiores. Seu filho questionou publicamente um dos mais poderosos desembargadores do Estado. Ele apenas fez uma pergunta baseada em dados públicos, argumentou Conceição, a voz trêmula, mas determinada. Uma pergunta que insinuou preconceito e parcialidade de um magistrado. Isso é grave. O diretor suspirou. Olha, eu conheço Mateus. Sei do seu potencial extraordinário. Mas ele precisa entender que existem hierarquias, protocolos mais importantes que a verdade? A voz de Mateus soou da porta da sala, onde ele aguardava. Estudei metodologias estatísticas avançadas para garantir a validade dos resultados. A matemática não mente. O diretor passou a mão pelos cabelos grisalhos. Mateus, este não é um problema matemático. É um problema social, político, institucional. Há consequências reais para desafiar pessoas poderosas. Que consequências? Perguntou Conceição, sentindo o estômago afundar. O programa especial no IMPA, a bolsa. O diretor hesitou. Receberam uma ligação do gabinete do desembargador Mendonça. Sua participação está em revisão. Quem? Mateus não demonstrou surpresa. Para ele, era apenas a confirmação de outra hipótese. O poder frequentemente se sobrepunha à verdade. Uma equação previsível, embora desapontadora. Enquanto isso, em um restaurante exclusivo na Zona Sul, Augusto almoçava com o diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um velho amigo de faculdade. Entenda, Ricardo, não estou pedindo nada ilegal. Augusto falava em voz baixa, cortando metodicamente seu filé. Apenas que reconsiderem a participação desse garoto no programa especial. Ele demonstrou comportamento problemático, desrespeitoso com autoridades. Augusto, o garoto é um gênio matemático, respondeu o diretor, desconfortável. Seu artigo sobre distribuições probabilísticas em sistemas complexos foi citado internacionalmente. Seria uma perda para o Instituto. Entendo. Mas lembre-se daquele financiamento judicial para o novo prédio do Instituto. Seria uma pena se sofresse algum atraso burocrático. Ricardo encarou o velho amigo, uma mistura de decepção e resignação em seu olhar. Nunca imaginei que usaria seu poder assim, Augusto. O desembargador tomou um gole de vinho, evitando o olhar do amigo. Não é sobre poder. É sobre ensinar limites a um garoto que acha que sua inteligência o coloca acima das regras sociais. Enquanto isso, na redação do jornal O Globo, a jornalista Mariana Alves, especializada em questões judiciárias, analisava o material que acabara de receber por e-mail anônimo. A pesquisa completa de Mateus Carvalho, com metodologia detalhada e dados brutos para verificação independente. Isso é dinamite pura, murmurou para seu editor. O garoto está certo. Os números são irrefutáveis. A chuva fina que caía sobre o Rio de Janeiro naquela tarde de quinta-feira parecia espelhar o humor sombrio de Augusto. Sentado em seu escritório no tribunal, observava através da janela embaçada as pessoas apressadas lá embaixo, protegendo-se com guarda-chuvas coloridos. "O senhor tem certeza que deseja prosseguir com isso?" perguntou Dorteira. Cristina Vasconcelos, a advogada do tribunal, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de tartaruga. Abrir um processo por difamação contra um menor de idade, especialmente um com o perfil de Mateus Carvalho, pode gerar ainda mais repercussão negativa. Augusto ajustou os punhos da camisa,
um gesto automático que fazia quando se sentia desafiado. Aquele moleque me humilhou publicamente com acusações gravíssimas. Insinuou que minhas sentenças são discriminatórias. Tecnicamente, ele apresentou dados estatísticos e fez uma pergunta, observou Cristina, folheando o dossiê sobre o caso. E os números? Bem, são difíceis de refutar. Números podem ser manipulados para dizer qualquer coisa, rebateu Augusto, levantando-se para servir-se de café. Suas mãos traíam um leve tremor. Além do mais, descobri que ele recebeu ajuda de um grupo ativista chamado Observatório da Justiça. Cristina suspirou. Desembargador, como sua advogada, devo aconselhá-lo. Reconsidere. As análises preliminares que fizemos confirmam a metodologia do garoto. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era a secretária anunciando que o corregedor de justiça solicitava a presença imediata de Augusto. No amplo gabinete do corregedor, desembargador Ricardo Almeida, um homem de 70 anos com expressão grave, estava acompanhado do presidente do tribunal. A atmosfera era densa como a neblina que cobria o pão de açúcar visível pela janela. Augusto, sente-se. Ricardo indicou a cadeira à sua frente. Estamos diante de uma situação delicada. O caso envolvendo você e o jovem Matheus Carvalho ganhou proporções indesejadas. Aquele garoto está sendo manipulado para me atingir. Augusto começou, mas foi interrompido por um gesto firme do corregedor. Não se trata apenas disso. Recebemos esta manhã um dossiê ampliado, com análise estatística de sentenças de todos os desembargadores deste tribunal nos últimos 5 anos. Ricardo deslizou uma pasta grossa sobre a mesa. O estudo foi conduzido pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal, sob coordenação do professor Henrique Campos. Matheus Carvalho aparece como assistente de pesquisa. Augusto folheou o documento, sentindo o estômago afundar. Gráficos, tabelas e análises detalhadas demonstravam padrões preocupantes, não apenas em suas decisões, mas em todo o sistema. Isto é apenas a ponta do iceberg, continuou o presidente do tribunal. E o Conselho Nacional de Justiça está considerando abrir uma comissão especial para investigar vieses sistêmicos no judiciário brasileiro, usando este estudo como ponto de partida. Vocês não podem estar levando a sério um trabalho coassinado por um garoto de 11 anos, protestou Augusto, a voz mais aguda que o normal. E, na verdade, o trabalho foi revisado por pares e está prestes a ser publicado no International Journal of Law and Statistics. Ricardo respondeu calmamente. E sim, é extraordinário que um garoto dessa idade tenha contribuído. Mas isso apenas realça a seriedade do estudo, não o contrário. O que vocês querem de mim? Perguntou finalmente Augusto, a derrota tingindo sua voz. 2 coisas, respondeu o corregedor. Primeiro, retire imediatamente qualquer ação legal contra o menino ou sua família. Segundo, aceite participar da comissão especial que será formada para estudar e propor soluções para os vieses identificados. Isso é um ultimato? É uma oportunidade, Augusto. O presidente interveio, tom conciliador. Ora, você pode ser parte do problema ou parte da solução. Enquanto isso, no pequeno apartamento do Complexo do Alemão, Conceição chorava silenciosamente enquanto arrumava a mochila de Matheus. A carta do Instituto de Matemática comunicando a suspensão de sua bolsa especial jazia na mesa. Não chore, mãe. Matheus tentava confortá-la, embora seus próprios olhos estivessem marejados por trás dos óculos remendados. Existem outras oportunidades. Não é justo, soluçou Conceição. Você trabalhou tanto, estudou tanto, tudo porque fez uma pergunta baseada em fatos. O telefone tocou. Era o professor Henrique Campos, do Departamento de Estatística da UFRJ. Matheus, precisamos de você imediatamente na universidade. A voz do professor soava urgente e estranhamente animada. A reportagem especial do O Globo acaba de sair. Seu trabalho está na primeira página e o CNJ quer uma audiência com nossa equipe. Você é parte essencial disso. Ao sair do tribunal naquele fim de tarde, Augusto caminhava curvado, não apenas pelo peso da chuva que agora caía mais forte, mas pela sensação de que seu mundo cuidadosamente construído desmoronava. Por impulso, em vez de seguir para casa em Ipanema, dirigiu até o Complexo do Alemão. Estacionou seu carro importado numa rua comercial na entrada da comunidade. Olhando deslocado em seu terno caro,
e perguntou a um vendedor ambulante onde ficava a Escola Municipal Machado de Assis. Seguindo as indicações, logo avistou o prédio simples, porém bem conservado. No pátio interno, um grupo de crianças participava do que parecia ser um clube de xadrez, protegidos da chuva por uma pequena cobertura. Entre elas estava Mateus, concentrado em uma partida contra um homem idoso. Augusto ficou observando à distância, notando como o menino se movia com segurança pelo tabuleiro, mas também como interagia gentilmente com seu oponente, explicando movimentos quando solicitado. Ele é realmente especial, não é? A voz feminina ao seu lado o sobressaltou. Era Conceição, a mãe de Mateus, carregando uma pilha de livros debaixo de um guarda-chuva desbotado. Toda quinta-feira ele dá aulas de xadrez para a comunidade. Diz que ajuda os idosos a prevenir demência e as crianças a desenvolver pensamento estratégico. Augusto não soube o que responder. A mulher não parecia reconhecê-lo do supermercado, com seu cabelo agora molhado pela chuva e sem o porte imponente habitual. A senhora deve ter muito orgulho, comentou finalmente. Tenho, mas também muito medo, confessou Conceição, olhando ternamente para o filho. Não é fácil criar um filho como Mateus. Às vezes acho que o mundo não está preparado para mentes que pensam tão diferente. Algo na sinceridade daquela mulher tocou Augusto. Como a senhora lida com isso? Com um filho tão fora do comum? Conceição sorriu. Aprendendo todos os dias, respeitando quem ele é, mas também ensinando que inteligência sem humanidade não vale nada. Ela fez uma pausa, observando o filho. Sabe, semana passada ele foi convidado para um programa especial nos Estados Unidos, mas recusou. Disse que pode fazer mais pelo Brasil ficando aqui. A partida de xadrez terminou e Mateus, erguendo os olhos, notou a presença de Augusto. O juiz esperou ver raiva ou ressentimento no olhar do menino, mas encontrou apenas curiosidade analítica. Preciso ir, murmurou Augusto, subitamente desconfortável. Foi um prazer conhecê-la, dona Conceição. Conceição Carvalho. Ela ofereceu a mão, que Augusto apertou após um momento de hesitação. O senhor é professor também? Não, respondeu Augusto, olhando para Mateus, que agora se aproximava lentamente. Apenas alguém que está aprendendo algumas lições tardias. Enquanto se afastava sob a chuva, sentiu o olhar de ambos em suas costas. Mateus, chamou, hesitante, voltando-se. O menino o encarou com curiosidade. Aquele Sobre minha estudo que você sentenças, fez foi realmente científico? Seguiu todos os protocolos estatísticos adequados? Sim, senhor. Apliquei testes de significância, controle de variáveis confundidoras, análise de regressão multinível. Mateus respondeu com seriedade profissional. Posso mostrar a metodologia completa, se quiser. Talvez eu devesse olhar isso, admitiu Augusto, a voz mais baixa que o normal. Para seu gabinete, ofereceu Mateus, sua expressão suavizando. Acredito que dados não são para condenar pessoas, mas para iluminar caminhos. Aquela frase, dita com simplicidade por um garoto de 11 anos, atingiu Augusto com a força de uma revelação. Agradeceu com um aceno de cabeça e retomou seu caminho sob a chuva que agora caía com menos intensidade. Algo havia mudado dentro dele. Uma pequena fissura em suas certezas. Uma dúvida sobre o homem que se tornara. E pela primeira vez em muitos anos, Augusto Mendonça se permitiu questionar não apenas suas decisões profissionais, mas o longo caminho que o trouxe até ali. Aquela noite, sozinho em seu luxuoso apartamento de frente para o mar em Ipanema, Augusto não conseguiu dormir. As palavras de Mateus e a sinceridade de Conceição haviam despertado memórias há muito adormecidas. Em seu escritório pessoal, abriu uma gaveta raramente visitada e retirou uma antiga caixa de sapatos. Dentro estavam fotografias amareladas, recortes de jornais e documentos de outra vida. A vida que ele se esforçara tanto para deixar para trás. Uma foto em particular capturou sua atenção. Um menino magro de 10 anos, usando roupas visivelmente grandes demais, segurando orgulhosamente um certificado de primeiro lugar em um concurso escolar. Atrás dele, uma mulher de aparência cansada, mas sorridente, sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica em casas da Zona Sul. Augusto Pereira da Silva, murmurou, lendo o nome no certificado. Seu nome original, antes de adotar o sobrenome Mendonça,
da família para quem sua mãe trabalhava e que o ajudara a entrar na faculdade de Direito. Augusto lembrou-se dos anos de esforço para apagar qualquer vestígio de suas origens humildes, das aulas de dicção para eliminar o sotaque suburbano, dos empregos noturnos para comprar roupas que o ajudassem a se misturar com os colegas ricos da faculdade, da gradual transformação em alguém que desprezava tudo o que pudesse associá-lo à pobreza. Eu me tornei o que mais odiava, sussurrou para o apartamento vazio, a realização caindo sobre ele como um peso físico. Com mãos trêmulas, abriu seu notebook e começou a estudar seriamente a pesquisa de Matheus, enviada por e-mail conforme prometido. Os dados eram claros, a metodologia impecável. Não havia como negar a verdade que os números revelavam. Sua justiça não era cega, mas profundamente influenciada por seus próprios demônios internos. Às 3 da manhã, tomou uma decisão. Escreveu um e-mail para o corregedor, aceitando participar da comissão especial e, mais importante, solicitando que a suspensão da bolsa de Matheus fosse imediatamente revogada. Foi um erro utilizar minha influência para prejudicar a carreira acadêmica de uma criança, escreveu com sinceridade dolorosa. Antes do amanhecer, fez algo que não fazia há décadas. Telefonou para sua mãe, que agora vivia em uma pequena casa no interior do estado, sustentada pelo dinheiro que ele enviava mensalmente, mas raramente visitada. Mãe, sua voz falhou ligeiramente. Preciso te perguntar uma coisa. Você tem orgulho do homem que me tornei? O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer resposta. Uma semana depois, a sala de reuniões do Conselho Nacional de Justiça em Brasília estava lotada. Magistrados, professores universitários, representantes da sociedade civil e jornalistas se acomodavam para a primeira sessão da comissão especial sobre vieses sistêmicos no judiciário. Na mesa principal, Augusto sentava-se desconfortavelmente ao lado do professor Henrique Campos e, para surpresa geral, do jovem Matheus Carvalho, oficialmente designado como consultor especial da comissão. Esta é uma ocasião sem precedentes, iniciou o ministro-presidente do CNJ. E pela primeira vez, estamos dispostos a olhar criticamente para nossas próprias decisões, utilizando metodologias científicas rigorosas para identificar padrões que possam comprometer a isonomia prometida em nossa Constituição. Quando chegou sua vez de falar, Augusto surpreendeu a todos com sua franqueza. Durante 3 décadas, acreditei ser um juiz exemplar, começou, a voz firme, apesar do nervosismo. Orgulhava-me de minha suposta imparcialidade. Quando confrontado com dados que sugeriam o contrário, minha reação inicial foi de raiva e negação. Hoje, estou aqui para admitir publicamente. Eu estava errado. Um murmúrio percorreu a sala. Colegas magistrados se entreolharam, alguns com desconforto evidente, outros com curiosidade. Os dados não mentem, continuou. E embora seja doloroso encarar a verdade, é nossa obrigação como servidores da justiça. Vizes inconscientes afetam todos nós, e apenas reconhecendo-os podemos começar a corrigi-los. Quando Matheus apresentou sua metodologia, explicando em termos acessíveis as complexas análises estatísticas que havia desenvolvido, a sala escutava em silêncio respeitoso. Não era apenas a sofisticação matemática que impressionava, mas a maturidade com que o garoto abordava um tema tão delicado. O objetivo nunca foi apontar dedos ou atribuir má-fé, explicou Matheus. Muitos desses padrões são inconscientes, resultado de estruturas sociais profundamente enraizadas. A matemática apenas nos ajuda a vê-los claramente, para que possamos corrigi-los. Após a sessão, enquanto jornalistas disputavam entrevistas com os membros da comissão, Augusto encontrou Matheus sozinho em um canto da sala, folheando um livro de cálculo avançado. Você lida bem com toda essa atenção, comentou o desembargador. Matheus deu de ombros. É apenas uma variável a mais na equação. Não muda o trabalho que precisa ser feito. Sabe, eu era como você, confessou Augusto, sentando-se ao lado do menino. Um garoto pobre com talento para os estudos. A diferença é que eu escolhi esconder minhas origens, enquanto você as abraça com orgulho. Matheus fechou o livro, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Desembargador, posso fazer uma observação pessoal? Os dados sugerem uma correlação interessante. Quanto mais uma pessoa tenta negar suas origens,
mais suas decisões parecem ser influenciadas por elas. É como se o esforço para reprimir criasse um efeito reverso no subconsciente. Augusto não pôde conter um sorriso melancólico. Parece que sua expertise em padrões vai além dos números, Mateus. Números são apenas reflexos de comportamentos humanos, respondeu o menino. E humanos são mais complexos que qualquer equação. De volta ao Rio de Janeiro, Augusto deu início a uma revisão sistemática de suas próprias sentenças dos últimos 5 anos, auxiliado por uma equipe de estatísticos e especialistas em direito. O processo era doloroso, mas necessário. Cada disparidade identificada representava uma vida real potencialmente afetada por seus vieses inconscientes. Paralelamente, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Mateus trabalhava em um ambicioso projeto. Um algoritmo que pudesse ajudar juízes a identificar possíveis vieses antes de proferirem suas sentenças. Não é para substituir a decisão humana, explicava ele ao professor Henrique e à equipe de desenvolvimento. É apenas uma ferramenta de reflexão, um espelho estatístico para ajudar na conscientização. O sistema, ainda em fase experimental, seria batizado de Themis Analytica, uma referência à deusa grega da justiça, combinada com a precisão analítica da matemática. 3 meses se passaram. A comissão especial avançava em seus trabalhos, gerando intensos debates no meio jurídico e acadêmico. Em um sábado ensolarado, Augusto dirigia seu carro por ruas que não visitava há décadas, no subúrbio de Duque de Caxias. Parando em frente a uma casa simples, respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta foi aberta por uma senhora de 78 anos, cabelos completamente brancos e um olhar surpreso que logo se transformou em emoção contida. "Filho!" Dona Zuleide murmurou, abrindo os braços. Augusto abraçou sua mãe, sentindo o corpo frágil contra o seu, percebendo quanto tempo havia perdido, mantendo distância daquela que sacrificara tudo por ele. "Desculpe, mãe", sussurrou com a voz embargada. "Desculpe por ter ficado tanto tempo longe." Dentro da casa modesta, mas impecavelmente limpa, Augusto surpreendeu-se ao encontrar Conceição e Mateus sentados na sala. "Esperamos não estar atrapalhando um momento familiar", disse Conceição, levantando-se. Sua mãe nos convidou para almoçar, depois que Mateus começou a ajudá-la com exercícios de memória pelo telefone. "Aquele menino é um anjo", declarou Dona Zuleide, apontando para Mateus. "Ligou para mim depois que você me visitou, dizendo que queria me ensinar jogos matemáticos que ajudam a prevenir Alzheimer. Conversamos toda semana desde então." Augusto olhou para Mateus, que apenas deu de ombros com um pequeno sorriso. "Bem, correlações estatísticas mostram que exercícios cognitivos regulares reduzem em até 47% o risco de declínio cognitivo em idosos", explicou o menino, como se fosse a coisa mais natural do mundo estabelecer uma relação com a mãe do desembargador que tentara prejudicá-lo meses antes. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente agradável. Dona Zuleide contava histórias da infância de Augusto, muitas das quais ele mesmo tentara esquecer. Conceição compartilhava os desafios de criar um filho superdotado com recursos limitados. Mateus e Augusto discutiam os avanços do projeto Themis Analytica. "Vocês precisam ver o algoritmo que esse menino desenvolveu", comentou Augusto, com genuíno entusiasmo. "É revolucionário. Já está sendo testado em 5 tribunais, e os resultados preliminares são impressionantes. Ainda precisa de ajustes." Mateus contemporizou, sempre modesto quando se tratava de seu próprio trabalho. "Os padrões de viés são mais complexos do que imaginamos inicialmente. O mais incrível", continuou Augusto, dirigindo-se à sua mãe, "é que Mateus insistiu que o sistema fosse de código aberto e gratuito. Ele recusou ofertas de empresas de tecnologia que queriam comercializá-lo. Justiça não deveria ser um produto comercial", respondeu Mateus simplesmente. "Além disso, quanto mais juízes utilizarem o sistema, mais dados teremos para refiná-lo." Depois do almoço, enquanto Conceição ajudava a Dona Zuleide na cozinha, Augusto e Mateus sentaram-se na pequena varanda dos fundos, observando um pé de jabuticaba carregado de frutos. "Sabe, Mateus, continuo impressionado com sua capacidade de não guardar ressentimentos", confessou Augusto. "Eu tentei prejudicar sua carreira acadêmica, e mesmo assim, você estabeleceu uma relação com minha mãe, me ajudou com o projeto. Ressentimento é estatisticamente contraproducente",
respondeu Mateus, com aquela mistura peculiar de sabedoria adulta e simplicidade infantil. Além disso, sua transformação prova minha hipótese inicial. Quando confrontadas com dados objetivos, a maioria das pessoas eventualmente ajusta seu comportamento. A maioria, não todas, observou Augusto, pensando em alguns colegas magistrados que resistiam ferozmente às descobertas da comissão. Verdade, há sempre outliers em qualquer distribuição estatística, concordou Mateus. Mas mesmo pequenas mudanças no centro da curva podem ter impactos significativos no sistema como um todo. Augusto sorriu, percebendo como o menino conseguia transformar até mesmo emoções humanas complexas em equações compreensíveis. Você já pensou em estudar psicologia além de matemática? Sua compreensão do comportamento humano é notável. Na verdade, Mateus ajustou os óculos. Estou considerando uma dupla formação em matemática e direito. O professor Henrique diz que posso concluir ambos em 4 anos se mantiver um ritmo acelerado de estudos. Direito? Augusto não escondeu a surpresa. Depois de tudo que viu sobre as falhas do sistema? Precisamente por isso, respondeu Mateus, seus olhos brilhando com determinação. Sistemas imperfeitos só melhoram quando pessoas dedicadas trabalham para aperfeiçoá-los. A matemática me dá as ferramentas analíticas, mas para implementar mudanças reais, preciso entender o sistema por dentro. Naquela noite, dirigindo de volta para seu apartamento em Ipanema, Augusto refletia sobre o extraordinário caminho que o levara até ali. Um encontro casual em um supermercado, uma pergunta incômoda em um evento público, e sua vida transformara-se completamente. Mais importante, ele próprio estava transformado. A máscara cuidadosamente construída durante décadas havia sido removida, e em seu lugar, emergira algo mais autêntico, mais humano, imperfeito, com cicatrizes do passado, mas finalmente em paz com suas origens e comprometido com uma justiça verdadeiramente equitativa. 6 meses depois, o auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro transbordava de pessoas. Estudantes, professores, jornalistas e curiosos se acomodavam como podiam para assistir ao seminário Justiça Algorítmica, Desafios e Perspectivas, evento que marcava a conclusão do primeiro relatório da Comissão Especial sobre Vieses no Judiciário. No palco, atrás de uma mesa comprida, sentavam-se figuras importantes: o presidente do Supremo Tribunal Federal, representantes do CNJ, professores universitários e, para surpresa de muitos, o desembargador Augusto Mendonça ao lado do jovem Mateus Carvalho. É uma honra apresentar os resultados preliminares deste trabalho revolucionário, anunciou a mediadora, uma respeitada professora de Direito Constitucional. Um esforço colaborativo que começou da maneira mais inesperada, com uma pergunta corajosa de um jovem estudante a um experiente magistrado. Na plateia, Conceição enxugava discretamente uma lágrima de orgulho. Ao seu lado, Dona Zuleide, que fizera questão de viajar para assistir à apresentação, sorria amplamente. Quando chegou sua vez de falar, Augusto ajustou o microfone, olhando para as centenas de rostos atentos. Estava mais magro, com olheiras profundas das longas noites de trabalho, mas seu olhar transmitia uma serenidade nova. Há 6 meses, eu estava convencido de que era um juiz exemplar, começou, a voz grave ecoando pelo auditório silencioso. Hoje, estou aqui para dizer publicamente que estava errado. O trabalho desta comissão revelou que vieses inconscientes afetam todos nós, magistrados, muito mais do que gostaríamos de admitir. Em seguida, apresentou alguns dos achados mais impactantes. Disparidades significativas nas sentenças baseadas em raça, classe social e local de residência dos réus, diferenças no tratamento processual, variações nas concessões de liberdade provisória. O mais perturbador, continuou, foi descobrir meus próprios preconceitos, solidificados por anos de prática sem reflexão crítica. Como juiz, acreditava estar acima dessas influências. Como ser humano, descobri que carregava o peso de um sistema desigual e de minha própria história não resolvida. Augusto então revelou algo que poucos sabiam. Sua própria origem humilde,
Seu esforço para apagar qualquer vestígio de seu passado na periferia, seu desejo quase obsessivo de pertencer à elite jurídica. Em minha ânsia de provar meu valor, acabei reforçando as mesmas estruturas que um dia me oprimiram, confessou, a voz embargada. E foi preciso o olhar honesto de uma criança para me fazer enxergar o que recusei ver por décadas. Quando chegou a vez de Mateus, o menino ajustou os óculos, agora novos, sem remendos, e falou com a clareza e precisão que lhe eram características, mas também com uma sensibilidade surpreendente para alguém tão jovem. Números são importantes, mas pessoas são mais, disse ele, destacando que o objetivo do estudo nunca foi atacar individualmente qualquer juiz, mas expor problemas sistêmicos. Trabalhando com o desembargador Mendonça nesses meses, aprendi que estatísticas são apenas o começo da conversa, não o fim. Mateus explicou como haviam desenvolvido o algoritmo de apoio à decisão judicial que ajudava a identificar possíveis vieses antes que a sentença fosse proferida. O sistema, Themis Analytica, seria implementado como projeto piloto em 5 tribunais do país. Mas a tecnologia sozinha não resolve o problema, advertiu Mateus. É preciso autocrítica constante e diversidade de pensamento no judiciário. Como diz minha mãe, ele sorriu olhando para Conceição na plateia. Inteligência sem humanidade não vale nada. No final da apresentação, um repórter levantou a questão que muitos se perguntavam. Como 2 adversários aparentemente irreconciliáveis haviam se tornado colaboradores tão próximos? Não somos tão diferentes quanto parecia, respondeu Augusto, trocando um olhar cúmplice com Mateus. Ambos viemos de origens humildes. Ambos valoramos a busca pela verdade. A diferença é que Mateus sempre teve coragem de ser autêntico, enquanto eu precisei reaprender essa lição. E quanto ao futuro do projeto? Perguntou outro jornalista. Estamos apenas começando, respondeu Mateus. O próximo passo é expandir o programa Novos Olhares para a Justiça, que promove intercâmbio entre o judiciário e jovens de comunidades vulneráveis. Porque um sistema justo precisa refletir a diversidade da sociedade que serve. Após a coletiva, enquanto os participantes conversavam animadamente durante o coquetel, Augusto encontrou-se ao lado de Mateus em um canto mais tranquilo do salão. Sua mãe deve estar muito orgulhosa, comentou o desembargador, observando Conceição sendo entrevistada por uma repórter da TV Justiça. Ela está, confirmou Mateus. Mas continua me lembrando para arrumar meu quarto e fazer o dever de casa como qualquer garoto de 12 anos. Ele sorriu, subitamente parecendo exatamente a criança que era, apesar de toda sua genialidade. Sabe, Mateus, nunca pedi desculpas formalmente pelo modo como o tratei naquele supermercado, disse Augusto, encarando seu copo de suco. Foi imperdoável. Estatisticamente falando, a probabilidade de um adulto se desculpar sinceramente com uma criança é surpreendentemente baixa, respondeu Mateus com seu jeito peculiar. Então, matematicamente, o senhor já está no percentil superior da humildade. Augusto não pôde conter uma risada. Você é realmente único, garoto? Na verdade, não sou. Mateus ficou sério. Existem muitas crianças como eu nas periferias do Brasil. A diferença é que tive uma mãe que acreditou em mim e professores que me apoiaram. A maioria nunca tem essa chance. A observação atingiu Augusto como um raio, fazendo-o pensar em quantos talentos semelhantes poderiam ter passado por suas mãos em julgamentos ao longo dos anos. Quantos Mateus haviam sido condenados sem que ele enxergasse além dos estereótipos? É por isso que decidimos ampliar o projeto Themis Analytica, disse Augusto, sua voz adquirindo um tom determinado. Na próxima fase, queremos criar um programa de mentoria judicial para jovens de comunidades vulneráveis, e gostaria que você fosse nosso consultor principal. Mateus arregalou os olhos por trás dos óculos. Eu, mas tenho apenas 12 anos. E já revolucionou nossa maneira de pensar o judiciário, respondeu Augusto com um sorriso raro. Além disso, a ideia é exatamente essa, que nós, juízes, aprendamos a enxergar o mundo através de outras perspectivas. Um mês depois, no Dia da Justiça, o tribunal realizou uma cerimônia especial para lançar oficialmente o programa Novos Olhares para a Justiça. No grande hall de entrada, uma placa comemorativa foi descerrada, exibindo uma citação de Hannah Arendt sobre justiça e pluralidade de perspectivas.
Ao lado de Mateus, Augusto observava as dezenas de jovens de diversas comunidades do Rio que haviam sido selecionados para a primeira turma. Entre eles estava Eduardo, um rapaz de 17 anos recém-saído do sistema socioeducativo, cuja redescoberta do caso por Augusto resultara na revisão de sua sentença. Ainda acho irônico, comentou Augusto em voz baixa para Mateus, enquanto os fotógrafos registravam o momento. Os passei a vida tentando esconder minhas origens humildes, e agora minha maior contribuição à justiça brasileira foi justamente reconectá-la com essa realidade. A ironia é apenas a matemática do destino, desembargador, respondeu Mateus com aquele sorriso enigmático que misturava a sabedoria de um velho filósofo com a simplicidade de uma criança. As variáveis sempre acabam se reencontrando nas equações mais importantes. Conceição se aproximou, carregando um bolo caseiro, uma promessa que fizera caso o projeto fosse aprovado. Quem diria? Ela sorriu, olhando para o filho e o magistrado que agora conversavam como velhos amigos. Que aquele encontro no supermercado nos traria até aqui. Augusto Mendonça, o juiz que uma vez humilhara uma criança por não saber quem ela era, agora sabia que sua maior sentença não estava nos milhares de processos que julgara, mas na decisão de reexaminar suas próprias convicções e permitir que um pequeno gênio da periferia lhe mostrasse um novo caminho para a verdadeira justiça. Enquanto compartilhavam o bolo, rodeados por jovens cujas vidas poderiam seguir trajetórias muito diferentes graças àquela improvável parceria, Augusto compreendeu finalmente o que Mateus tentara lhe explicar desde o início, que a matemática e a justiça, quando verdadeiras, não existem para separar ou hierarquizar pessoas, mas para encontrar o equilíbrio perfeito onde todas as variáveis importam.